Farmácias e consultórios médicos agora podem fazer uma série de exames rápidos de análises clínicas. Essa liberação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e começou a valer na última terça-feira. Alguns testes rápidos, como o de gravidez ou glicose, já eram bem conhecidos pelos brasileiros. Mas foi na pandemia que esse tipo de exame, que revela na hora o resultado, ficou muito popular. A partir dessa experiência, a Anvisa criou regras e decidiu autorizar farmácias e consultórios particulares a realizarem testes rápidos. Tem a finalidade de triagem, com o objetivo de auxiliar no diagnóstico precoce de determinadas doenças e até mesmo para que o paciente procure rapidamente um profissional de saúde nos serviços de saúde de maneira segura, uma vez que são testes registrados pela agência. Algumas redes de farmácias já tinham autorizações da Justiça ou de vigilâncias sanitárias locais para fazerem os testes rápidos. A regulamentação da Anvisa libera esses exames para o Brasil todo e padroniza exigências. É preciso, por exemplo, ter uma sala apropriada e um farmacêutico ou responsável técnico. O material tem que ser coletado e processado na própria farmácia. Não pode ser enviado para outro local. Exames de urina, fezes ou que exijam punção de sangue não são permitidos. Doenças de notificação obrigatória devem ser comunicadas ao Ministério da Saúde. Essa farmácia em São Paulo pertence a uma rede que já realiza 20 exames rápidos. Por valores que vão de R$ 25 a R$ 95, é possível testar o nível do colesterol, da glicose, saber da presença de bactérias que afetam a garganta ou o estômago, se a pessoa está positiva para dengue, zika e chikungunya. Com a autorização da Anvisa, qualquer farmácia que cumprir as exigências poderá fazer esses e outros testes rápidos. Com essa resolução, a gente passa a ter uma gama de praticamente 60 testes que vão estar sendo realizados em mais de 1.000 unidades do nosso grupo. Essa outra farmácia também deve aumentar os atendimentos. Então, onde a gente vai poder fazer acompanhamento de paciente crônico, por exemplo. Então, um diabético que pode vir na farmácia fazer uma hemoglobina glicada a cada 3 meses e ver se o seu tratamento está funcionando. Moradores de cidades sem laboratórios poderão ter mais acesso a exames, mas a resolução da Anvisa determina que pessoas com testes positivos sejam orientadas a procurar um serviço de saúde para confirmar o diagnóstico e seguir o tratamento. Bom, a gente segue falando sobre esse assunto para conversar agora com Wilson Skolnick, especialista em medicina laboratorial e presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Doutor Wilson já está aqui com a gente, então bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Bom dia, Isabela, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a gente estava assistindo agora a reportagem da Graziela Azevedo e aí uma dúvida que me surgiu, até me preparando para essa entrevista, que imagino também que possa ser de alguns dos nossos assinantes, para a gente confirmar. Esses exames que podem ser feitos a partir de agora nas farmácias, são só aqueles da gotinha do sangue, né? Você não pode coletar o sangue na veia como a gente faz normalmente nos laboratórios. Sim, é verdade. Os testes autorizados pela Anvisa são testes rápidos, com uma leitura imediata. E é preciso lembrar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses testes não representam uma inovação. Eles já existem há décadas e foram projetados para serem utilizados em situações em que não há possibilidade de realização de exames por um laboratório clínico, como em situações de desastres naturais ou em guerras. Na verdade, ele serve para a gente poder tirar algumas dúvidas e identificar algum problema ou alguma... Por exemplo, se a pessoa está com pressão alta ou se está com uma suspeita de uma glicose acima, você consegue fazer esse teste para ver se ela está com alguma coisa desregulada. Mas isso não significa que seja um diagnóstico fechado, é só para identificar um caminho. Sim, nós que somos profissionais de laboratório, conhecemos muito bem os benefícios e os riscos trazidos pelos testes rápidos.
Os benefícios são os resultados obtidos praticamente em minutos. Mas o problema é que o funcionamento e o desempenho desses testes varia muito. E durante a pandemia, nós tivemos várias notícias de falsos resultados em testes rápidos em outros países e aqui também no Brasil. Então, o primeiro alerta que fica é que esses testes, como a gerente da Anvisa ressaltou, são apenas para triagem. Eles precisam ser confirmados em exames realizados em laboratórios clínicos. E só um médico é a pessoa mais indicada para interpretar esses resultados de exames. Os testes rápidos não são um produto de consumo ou de mera conveniência. Eles precisam ser utilizados e podem ser úteis para apoiar os médicos em determinadas situações. Doutor, então, para a gente trazer isso para a prática, para o dia a dia, trazendo até da nossa experiência com a pandemia da Covid-19, os testes rápidos ajudaram muito, primeiro, a gente ter um resultado rápido, sem precisar esperar alguns dias para o resultado de um PCR, por exemplo, e também desafogar os laboratórios. O senhor poderia trazer para a gente um exemplo de outro teste que agora a gente tem disponível nas farmácias que tem um pouco dessa configuração? Na verdade, como eu falei, esses testes já existem há décadas e existem centenas de testes rápidos que já estão no mercado. Quero lembrar que a Anvisa, ao publicar a mais recente normativa, não definiu nenhuma lista de exames. Isso tem sido divulgado pelas farmácias como um produto a mais que pode ser vendido para a conveniência dos seus clientes. Então, aí a pessoa precisando ou tendo a demanda, o certo é consultar onde? O site da Abramed? Qual que é a fonte oficial e mais confiável? Nós acreditamos que dentro do contexto do cuidado em saúde, não há sentido em nenhum elemento da população realizar exames sem um pedido médico. Nós recomendamos que, diante de alguma suspeita, de uma suspeita de um problema de saúde, que a população recorra ao médico, de modo que ele possa coletar a história clínica, realizar um exame físico e só então formular um pedido de exame de laboratório. Esse exame, cujo resultado se junta a esses outros dados, esse sim pode apoiar os médicos na tomada das suas decisões. Um diagnóstico errado, baseado no resultado falso de teste rápido, tem consequências drásticas. Eu quero lembrar que isso coloca em risco a própria segurança dos pacientes. Hoje, o local mais apropriado para a realização de exames ainda é o laboratório clínico, que possui um ambiente controlado, pessoal qualificado, treinado, que utiliza equipamentos muito precisos e pode, assim, assegurar a confiabilidade dos resultados desses exames. As farmácias, nessa nova regra publicada pela Anvisa, elas são obrigadas a comunicar algum órgão, seja secretarias municipais de saúde ou outras instituições, sobre os resultados que são feitos nesses testes rápidos, doutor? Sim, é verdade. Existe uma recomendação em portaria do Ministério da Saúde que a comunicação de resultados de alguns exames ela é obrigatória para possibilitar ao Ministério ou às autoridades sanitárias o controle epidemiológico de algumas doenças que afetam a população. Os laboratórios clínicos já fazem isso há décadas e agora esse é mais um desafio a ser cumprido pelas farmácias. Doutor, uma outra questão que me veio agora também é uma preocupação até de uma certa fiscalização para que as farmácias não se aproveitem dessa possibilidade agora autorizada a todos, sem a necessidade de medidas judiciais para fazer esses exames, que quando o paciente chega na farmácia e relata ali para o farmacêutico algum sintoma ou outro, que ele seja
que a eles sejam ofertados esses testes. Também é preciso ficar muito atento a isso, para que você acabe não precisando fazer esses testes de forma indiscriminada, sem antes consultar o médico e acabar gastando muito dinheiro. Essa é a nossa recomendação, que seja feita uma consulta prévia com o médico, que poderá analisar caso a caso e avaliar qual é o melhor exame ou o exame mais apropriado para apoiar uma decisão em relação ao problema trazido pelo paciente. Na farmácia, um balconista ou mesmo um profissional farmacêutico nem sempre é a pessoa mais apropriada e capacitada para fazer esse tipo de avaliação. Um outro ponto que precisa ser lembrado é o conflito existente. A farmácia é um local onde se vende medicamentos. Será que uma venda será induzida com base em resultados de um teste rápido? Esse é um ponto de atenção que certamente o Conselho Federal de Farmácia se pronunciará em relação a esse tema. Um tema muito importante, né, doutora? Até porque a gente sabe quando a gente não está se sentindo bem, ficamos mais vulneráveis, todo mundo quer ficar curado, se sentir melhor, e aí precisamos ficar atentos a isso. Doutor, para quem optar e houver a recomendação para fazer esse teste, quais que são os procedimentos? O que a pessoa precisa ficar atento para garantir a segurança dela, como saúde, e também do resultado mais preciso? A Anvisa tomou uma medida muito acertada ao publicar essa última normativa, que exige que o profissional que vai realizar esses exames fora de um laboratório clínico seja treinado, esteja capacitado para realizar validações e controle de qualidade. Só assim nós teremos a certeza de que o teste rápido poderá nos fornecer resultados confiáveis. A população deve se assegurar que esse profissional tem treinamento para realizar todos esses procedimentos. Tá certo, doutor Wilson Skolnick, especialista em medicina laboratorial e presidente da Abramed. Agradeço muito a sua presença aqui nesse domingo, tirando todas as dúvidas para a gente. Eu aqui agradeço a oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Um ótimo dia para o senhor também.